O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 11, livro 2. Dos 3 reinos, os minerais e as plantas. Os minerais e as plantas. Pergunta 585. Que penseis da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, 2 classes, seres orgânicos e seres inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? Resposta dos espíritos: todas são igualmente boas, dependendo do ponto de vista. Sobre o aspecto material, há seres orgânicos e seres inorgânicos. Já do ponto de vista moral, há evidentemente 4, que inclui, por exemplo, o homem. Os 3 reinos: animal, vegetal, mineral. 2 classes: orgânicos e inorgânicos. 4 classes: o homem, os animais, os vegetais, os minerais. Recapitulando, então, a resposta: todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, evidentemente, 4 graus. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica, ou seja, tem alguma outra força além da força mecânica. Por exemplo, você vê uma pedra se movendo porque ela tem algo dentro dela que faz se mover organicamente, porque se ela é uma matéria inerte, Exemplo, as rochas movimentam-se, através dos ventos, os cataclismas, os terremotos, chuvas, o calor, por exemplo, os vulcões, a rocha líquida, As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Ou seja, você não vê uma planta se movendo, saindo por aí, tirando sua raiz e olha, vou mudar hoje para outro lugar, Exemplo, as plantas se movimentam com os ventos, com as chuvas, se reproduzem com o semear dos pássaros e, se não tem condições climáticas, elas morrem. Basta lembrarmos em um lugar, por exemplo, deserto, sem vegetação. Os animais, também composto de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência, uma inteligência limitada, instintiva, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Exemplo, basta ver o instinto de uma leoa, lambendo a sua cria, amamentando, caçando para alimentar os seus filhotes. Isso é instintivo para salvar a espécie, para salvar os seus filhotes. Já o homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Exemplo, o homem anda, ele corre, se locomove, pensa, filosofa, cria, materializa os seus pensamentos, suas criações, constrói casas, prédios, carros, equipamentos, computadores, ferramentas e consegue ter fé e vê-la materialmente, Acredita em um Deus superior. Pergunta 586. As plantas têm consciência de que existem, Elas pensam que existem? Não,
pois não pensam, só têm uma vida orgânica, né? Pergunta 587. As plantas experimentam sensações, elas sofrem quando são mutiladas, quando as mutilam, por exemplo, quando o lenhador está cortando a árvore. Eles recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, né, a matéria da plantinha, mas não têm percepções, consequentemente, não têm a sensação da dor. Pergunta 588. A força que as atrai, as plantas umas para as outras, independe da vontade delas? Certo, porquanto não pensam, então elas não vão pensar em serem atraídas umas pelas outras. Olha, eu vou ali perto daquela outra planta. Uma plantinha não fala isso para outra. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Pergunta 589. Algumas plantas, como a sensitiva, a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade. Em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda dioneia, cujos lóbulos apanham a uma mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que uma armadilha, com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas, essas plantas, das faculdades de pensar, têm vontade e formam, né, uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. Elas estão numa transição, constituem a transição de natural para animal, de uma para outra. A resposta dos espíritos é tudo em a natureza é transição, então é uma transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha a outra, né? No entanto, todas se prendem umas às outras, ou seja, o elo, né, ainda está preso umas às outras, mas ela está em transformação, né? Aqui, para quem não conhece, a sensitiva, aquela que você põe a mão, ela fecha, né, as suas pétalazinhas. E já a dioneia, aquela que os bichinhos pousam, a formiguinha pousa, né, e ela se fecha para digerir o alimento. Pergunta 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e evitar, né, o que lhes possa ser nocivo? Resposta: existe, né, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se der ao significado da palavra instinto. É, porém, um instinto puramente mecânico, diferente dos animais. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isso não dais o nome de instinto, né? Pergunta 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeitas, como a dos outros seres? Tudo é mais perfeito nos mundos ditosos, nos mundos perfeitos, né? As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens, cada qual, né, na sua evolução. Com isso, nós terminamos essa primeira parte do capítulo, os minerais e as plantas.